Cá estou eu novamente para destrinchar um pouco mais de Casa de Folha com vocês. E eu tenho que, melhor, já adianto aqui que esse livro está cada vez mais estranho, mais bizarro, né? Mas antes de falar sobre os capítulos 10, 11 e 12, né, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. A primeira coisa que eu tenho para falar nesse capítulo 10 é que ele tem uma diagramação um tanto quanto esquisita e diferente, né, do livro como um todo. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Mas eu adianto que, assim, essa diagramação faz sentido com a história, né? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que, só recordar aqui, né, é que o Navinson, o irmão dele, o irmão gêmeo dele, o Tom, e o Heston, é o cara da cadeira de rodas, né, decidem ir resgatar os caras que ficaram lá embaixo no labirinto, né, no labirinto da casa, é isso mesmo. E aqui a gente já tem uma coisa um tanto quanto diferente que o próprio Navinson percebe. Não, minto. Navinson percebe isso depois. Ou junto ali, não sei. Não vou saber dizer ao certo, não. Só vou dizer que é o seguinte. Pela situação do livro, né, a gente vê que nos capítulos anteriores, os 3 exploradores demoraram 4 dias para chegar lá embaixo, depois de descer a escada, né, os lances de escada e tal, eles demoraram 4 dias para chegar lá embaixo. Esses 3 agora, que estão descendo para resgatar o pessoal lá embaixo, demorou 5 minutos só, né? Então o Navinson faz aí uma relação, né, então faz sentido assim, o Navinson é que percebeu isso. Porque ele faz uma correlação de que a casa se comporta como uma sanfona, né? Eu até coloquei aqui, ó, ela se molda, né? Ele coloca isso, que ela se molda como uma sanfona. Uma hora encolhe, outra hora estica. E eu vou dizer apenas que se apeguem a esse detalhe para entender o capítulo 12. São 2. Bota 2 dedinhos assim pra você não esquecer. Só que um fato interessante acaba moldando toda a nossa história a partir daqui. Porque o Navinson e o Heston, Navinson, Heston e o Tom, quando eles entram no corredor, né, e chegam na beirada da escada para descer as escadas, o Tom começa a passar mal, começa a sentir medo da escuridão lá embaixo e tal, e não desce nem por reza brava, sabe? Acaba descendo só o Navinson e o Heston. O Tom fica para trás e meio que é até bom por um lado, né? Sabendo o que acontece depois, foi bom por um lado, mas ainda assim o Navinson ficou um pouco chateado com isso, que ele precisava de mais gente lá embaixo, né? Mas até aí, ok. Agora, depois disso, o livro traz uma reflexão de alguns especialistas, que eu até coloquei aqui no meu roteiro, que faz até sentido da história da casa, assim, como um todo, né? Eu coloquei mais ou menos assim, como é que é? Seria a casa uma alusão à psique de quem a ela adentra? Porque mais ou menos assim, as dimensões da casa ali existem para todo mundo, né? Como eu disse para vocês nos capítulos anteriores, né? Aquela parte que eles mostram, falam de um monte de coisa que deveria ter numa casa, né? Para se construir uma casa, e lá embaixo praticamente não existe, né? Então essas dimensões todas estão ali para qualquer um que adentrar, mas de algum modo a dimensão, né? A estrutura física está ali, mas a dimensão, a proporção dessas dimensões difere muito um para o outro, né? Isso relato de especialistas que leram, né? No caso, assistiram um filme, porque, lembrando novamente, Registro Navinson é um filme, né? Todas essas gravações que o Navinson fez com câmeras, né, de capacete e tudo mais, virou um filme. Então, é meio que especialistas que assistiram, né, e fizeram essa análise, tá ok? Então, deixa eu ver aqui para onde que vai. Ah, tá. A gente vai agora pro Johnny, né? Como eu disse no vídeo anterior, né? A menina achou que ele
ela perdeu o contato com ele, achou que ele tinha morrido, que não sei o que, só que não. O que aconteceu com o Johnny é que ele começa a perceber que ele está endoidando, né, igual a mãe dele, então ele tem medo de acabar ir pro hospício, igual a mãe dele acabou indo. E nisso ele passa a perder a noção do tempo, a noção dos dias passando e tudo mais. E o que eu coloquei aqui? Ah, tá, que ele fica preso dentro de casa, ele nem sai de casa com isso. Então, assim, é uma resposta ok, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu esperava alguma coisa assim, mas até essa parte é uma resposta válida. Que bom! E depois disso o livro volta para o Navinson, né? Mas o resto estão lá embaixo procurando os exploradores. E nisso a gente tem que os dois, né? O Navinson e o resto, eles estão há 2 dias procurando os caras lá embaixo. Com isso, né, totalizando o tempo que os exploradores já tinham desde quando eles entraram lá, foram quantos dias? 9 dias, né, que os caras já estavam lá embaixo. Então já tinha mais ou menos a esperança de não encontrar os caras vivos lá, porque não tinha nem comida nem água para isso tudo de tempo, né? Até o Navinson escutar um barulho, né, vindo de um corredor, né, se eu não me engano. Então ele corre nesse corredor, mas corre no corredor mesmo, tá errado não. Ele vai até esse corredor, então vou colocar assim, encontra uma porta. Ele abre a porta, que dá a um outro corredor e uma outra porta no final desse corredor. Então ele vai novamente nessa outra porta, abre essa porta e dá novamente a um outro corredor. É descrito aqui no livro que isso acontece umas 50 vezes. 50 vezes. Até que ele chega a um corredor onde tem uma porta, só que essa porta não tem maçaneta. E é de lá que tá vindo o barulho de grito. É você, Satanás! E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu até marquei aqui, que nessa parte do texto, deixa eu achar aqui, é o 10, né? Tá aqui, ó. A diagramação fica um tanto quanto esquisita, né? Deixa eu achar aqui o ponto pra mostrar. Não é bem esquisita, né? Deixa eu ver aqui, ó. É daqui pra cá. Ela é meio que assim, espaçada, né? Vou tentar mostrar pra vocês com uma mão, porque a outra tá aqui com o microfone. Mas é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Os textinhos bem aqui. Então, como eu disse, eu vou pular aqui algumas partes para mostrar para vocês as partes que fazem sentido no decorrer da história, né? Você vê que assim, ó, uma palavra e aqui 2, né? Aí você vira a página, tem mais a mesma coisa. Uma aqui, 2 aqui. Então o livro tem essa... Ele mostra isso, né? Eu não vou conseguir mostrar para vocês todas as páginas, até chegar ali no final. Mas essa questão dele correr até o corredor, de abrir a porta, o que vê ali atrás, é bem esquematizada essa diagramação. Eu achei bem... Não vou dizer bem interessante. Vou dizer uma diagramação satisfatória. Acho que é a palavra mais certa. Peraí, gente. Sem militância aqui também. Aí aqui eu já tenho que dizer que o livro ficou um pouco confuso para mim, tá? Eu fui entender isso mais pra frente, né? Porque como eu tô trazendo aqui no vídeo só até o capítulo 12, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu já li um pouco mais do livro pra frente, eu entendi isso mais pra frente, então mais pra frente eu trago para vocês o que é essa confusão, né? Mas assim, vou colocar para vocês o que eu entendi, o que eu percebi nessa parte no capítulo 10, ok? Então, o Navinson força a porta a todo custo e tal, até conseguir abrir ela. E do outro lado da porta ele vê o Jed e o Cera. Lembrando que qual dos dois que tá? Tá, o Cera que foi atingido, né, pelo tiro lá pelo Holloway. Então o Jed tá ok, tá de boa, né, não tá sangrando nem nada. Então quando ele vê os caras ali atrás da porta, ele até se esboça feliz, né? Com felicidade e tal, porque porra, agora a gente vai ser resgatado e tudo mais, né?
até ele, pelo que eu entendi aqui, tá, gente? Até ele levar um tiro na cara. Aí o bagulho ficou doido, né? Pesado. Só não ficou mais pesado e mais confuso porque o Heston, né, o cara da cadeira de rodas, né, ele atira de volta na direção da pessoa, pelo menos na direção que ele ouviu o tiro, né, que ele não conseguiu ver nada porque estava escuro. E é confuso porque, aparentemente, pelo mesmo trajeto das 50 portas que o Navintson mais o Heston foram passando, os caras também tinham portas atrás deles, né? Não me perguntem como, porque não fala no livro, mas aparentemente alguma coisa está correndo na direção do grupo que se encontrou ali, né? E as portas atrás da coisa vão se batendo, vão se fechando. E no final, o que eu coloquei? No final ali, quem atirou no caso, né? Era o Holloway, que novamente sumiu. O Heston e o Navintson decidem colocar o Cera, que ainda está vivo, numa maca, para levar ele lá pro pé da escada, pro Tom jogar uma corda e ajudar ele a puxar, né? E é dito que o Navintson deixa uma mochila lá junto com o corpo. Até então, que eu entendi, era o corpo mesmo, né? O corpo do Jed, né, com suprimentos e tal, para quando ele fosse buscar o corpo do cara, se ele precisasse, né, ele teria ali uma mochila de suprimentos. Então, assim acaba o capítulo 12, né, com os dois levando o ser ainda vivo numa maca improvisada até o pé da escada, com o Jed morto e com uma mochila lá de suprimentos para depois, quando o Navintson for resgatar ele, ter como. O Holloway sumiu e essa coisa que estava vindo atrás deles até então não apareceu. Corre, negada! Esse capítulo 11 é diferente dos outros também, porque os outros são meio que transcrições, né, de textos ali, de imagens. Nesse capítulo 11, mais precisamente, a gente tem muita descrição de transcrição, na verdade, de áudio do Tom. Porque como o Tom ficou para trás, né, ele ficou lá esses 2 dias que os caras estavam procurando os outros exploradores lá embaixo, ele ficou lá em cima, armou uma tenda lá em cima e tudo mais. E começou a discutir com ele mesmo, a falar no rádio, né, tanto com o Navintson quanto com a cunhada dele, a falar sozinho, né, como eu já falei, mas ele também fala com o que ele chama de um monstro, né, ele chama a criatura ali de um monstro. Mas antes de trazer essa transcrição de áudio, o livro traz uma comparação entre os dois irmãos, lembrando que o Navintson e o Tom são irmãos gêmeos, mas têm estrutura física, porte físico, né, totalmente diferente, intelectos totalmente diferentes e tal, tanto que às vezes nem eles lembram que eles são irmãos gêmeos, né, por conta disso. Então o livro traz uma comparação dos dois irmãos com, como é que chama? Esaú e Jacó, que é da Bíblia, né? Então assim, tem ali uns trechos da Bíblia, tem uns trechos dos meninos, e eu não vou discorrer sobre isso porque eu não sou católico. E para mim, eu só me apeguei ao texto dos meninos, né, da infância deles, como é que eles são diferentes e tudo mais. E quando eu tinha não, porque tinha muita relação, né, no começo desse capítulo 11 com a Bíblia, da história de Esaú e Jacó, eu fiquei assim, tá. Porque pra mim, gente, desculpa, mas eu não vou trazer aqui porque pra mim é irrelevante. Pra quem é católico, desculpa, mas é só porque eu não quero meter religião no meio do livro, tá? Tá bom, mas não é o seguinte. Então, nesses 2 dias que ele ficou lá em cima sozinho, ele fumou maconha pra caramba, ele ficou com fome, ele ficou com medo, ele conseguiu falar no rádio, fazer algumas transmissões de rádio com o Navintson lá embaixo e com a cunhada dele lá fora, né, que ela tava lá na sala junto com as crianças. Mas ele também fez muita piada ruim, muita piada de tiozão, sabe, que eu olhava assim e falava, gente, pra que eu tô lendo isso? Era engraçado, mas ao mesmo tempo é muita piada de tio. Deixa eu ver aqui que foi depois. Ah, tá. Depois disso,
né, o livro dá uma... antes disso, deixa eu só mostrar para vocês. Como eu disse, esse livro tem cheio de diagramação, né, textos diferentes. Então a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, mostrar para vocês, porque eu já mostrei aqui em vídeo, né, eu vou deixar linkado aqui nos cards, todas as partes, né, todo destrinchado até agora de Casa de Folha, porque cada parte do livro tem a sua diagramação / fonte de letra diferente, né? Como eu já mostrei, a parte onde é escrito texto desculpa, a parte que é do texto do registro na Vinson tem um certo tipo de fonte no livro. Quando é o trecho narrado do Johnny, que é a pessoa que leu o registro na Vinson, fez as observações e mandou para a editora, daí a gente tem um livro Casa de Folha publicado, tem uma outra fonte, um outro tipo de fonte. Agora nessa transcrição, deixa eu pegar aqui, eu tô tentando achar aqui, não, aqui. Nessas transcrições também a gente tem uma outra fonte, que aqui, ó, vou tentar novamente mostrar para vocês com uma mão só, tá vendo? Tem aqui o dia, né, qual o dia que foi, se foi o primeiro dia que ele ficou sozinho, o segundo, a hora, onde é que ele tá, e o tipo de fonte diferente, né? Eu achei interessantezinho essa parte também. Mas o que eu coloquei aqui, né, tá, agora voltando, continuando, é a respeito do Johnny. O Johnny volta a aparecer aqui no capítulo 11, né, as anotações dele, só que dessa vez ele relata como era a vida dele um mês antes de conhecer a casa lá do Zampanó e ter contato com o registro na Vinson. Então é dito nesse um mês antes que ele mais um amigo dele, o Lud, né, estavam num mês muito louco, sabe, num mês muito regrado, muita balinha, né, eu acho que eu vou colocar assim, que dá para entender o que é, e muito sexo. E quando eu digo muito sexo, tem uma descrição bem detalhada, né, dessas saliências, eu acho que eu posso colocar assim, né? Só que, deixa eu ver aqui, porque o Lud chega a fazer até uma lista, né, melhor, não sei se é o Lud que fez, acho que foi o Lud mesmo que fez uma lista das mulheres que ele pegou, qual foi o dia que ele pegou, o nome delas e tudo mais. Só que ele faz umas observações dessas mulheres um tanto quanto pesadas, sabe? Eu não diria nem que seria machista, porque eu acho que vai além disso. Porque não fica só na questão estética, né, física e tudo mais. Vai também para a questão intelectual dessas mulheres. E... tá, não sei se... Não, o YouTube não vai derrubar se eu falar isso, não. Mas se derrubar também tá de boa. Tipo, o cara fala que ele saiu com uma garota e tal, que não sei o que depois contou pra ele que ela foi estrupada quando tinha 14 anos. E o cara escreve isso naquele coisa de papel. Fica, gente, pra quê? Sabe? E só aí eu já achava que era meio pesado, até vir o Johnny narrando uma das mulheres, que ele não pegou tantos como o Lud, não, mas uma das mulheres, das 3 mulheres que ele pegou nesse um mês antes, que ele pegou ela e tal, né, comeu ela ali e tudo mais, beleza, e ela levou ele pra casa de caminhão, levou ele de caminhão e tudo mais. E no meio do caminho, não, acho que na saída do local onde eles tinham transado, eles encontram um cachorro, né, é tido que é um piquinês, né, um cachorro piquinês, e eles colocam, vamos resgatar o cachorrinho, né, beleza. Então aí o Johnny fica com faz a alusão de tipo, ele também foi abandonado, né, pela mãe, né, a mãe dele queria matar ele quando ele era criança e tudo mais, então ele se sentia muito abandonado. Então ele se coloca muito nessa questão de se comparar como cachorro, né, que a mulher resgatou o cachorro, então que ele tinha a ideia de que algum dia ele também fosse resgatado, né, vamos colocar assim e tudo mais. E no caminho, né, pra casa dele, ele até fala com a mulher que ele queria ficar com o cachorro, mas a mulher insiste tanto em ficar com o cachorro, que ela vai cuidar dele e tudo mais, que ele acaba deixando, né, ele acaba não insistindo muito com ela de pegar o cachorro. Só que
ele sente que tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma energia esquisita. E nisso, né, ele desce do caminhão, né? Vai ficar na porta de casa, vê o caminhão... como é que fala? Virar na rua dele, né? E nessa dele sentir essa coisa estranha e tal, ele vai atrás. Nele ir atrás, ele é descrito aqui no livro que ele vê a mulher com o caminhão em alta velocidade. Ela joga o cachorro do caminhão, de cima do caminhão. E o cachorro morre ao cair lá de cima do caminhão, bater no meio fio. E ele vê o cachorro morto. É bizarro ou não é? Já entendi agora. E no final desse capítulo 11, o livro volta, na verdade, né, pro Tom, para os relatos do Tom. Só que a última página, na verdade, desse capítulo, ele traz uma observação, uma análise, como é descrito aqui, sobre essas transcrições do Tom, que para mim faz sentido, né? A princípio, né, pelas últimas transcrições do Tom, a gente tem que ele se arrepende de muita coisa. Se arrepende de não ter feito várias coisas, se arrepende de não ter tido um contato muito maior com o irmão, de várias coisas. Só que nessa análise que essa pessoa que fez, né, que não é dito quem que fez, não foi assinada por ninguém. Eu falo que não foi assinada por ninguém porque as outras coisas que tem aqui no livro sempre tem uma notinha de rodapé, né? Nessa daqui não tem, não. É que, e pelo que eu li, né, também dessa transcrição e tudo mais, eu tirei pra mim que na verdade ele não estava com remorso. Por conta de toda a situação que ele estava ali, o ambiente e tudo mais, o tempo que ele ficou e todo o passado dele, ele tá literalmente, eu até coloquei assim, ó, medo em sua pura essência. Porque eu não vejo ele assim com muito remorso. Apesar do que mais pra frente eu acho que ele ficou assim com remorso. Mas ainda assim, foi uma mistura de remorso com medo. Mas um medo puro, um medo genuíno. Um medo de não conseguir voltar atrás. Então é um medo misturado com remorso. Para ser mais justo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E esse capítulo 12, apesar de ser curto, ele é bem doido, né? Ele é bem... não vou dizer confuso, mas ele tem umas coisinhas bem doidas, né? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que o Navinson e o Heston, né, levam os dois caras. Então aparentemente, né, eles voltam para buscar o Jed, o corpo do Jed, lá pro pé da escada, né? O Tom joga uma corda e vai puxando um por um deles. Primeiro ele puxa o Cera, né, que tá lá na maca. Depois puxa o corpo do Jed e puxa o Heston. Aí fica por último para puxar o Navinson. Só que quando ele vai justamente puxar o Navinson, o Heston até ajudando ele a puxar o Navinson, algo começa a ficar estranho. A corda começa a ficar mais pesada, né? E o que acontece? A estrutura da casa começa a esticar. Lembra que eu falei do sistema sanfona lá no início do vídeo? Pois é, ela estava encolhida, por isso que era perto. Então agora começou a esticar. Nela esticar, né? Ela estica tanto, mais tanto, que a corda arrebenta. E o Navinson vai só caindo lá de cima e tal. E os caras ficam sem entender o que aconteceu. Que a corda arrebentou e cadê o Navinson, sabe? É bem doido. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? E nisso o livro volta novamente no Johnny, né? O Johnny percebe que ele tá ficando maluco, né? Que nem eu coloquei aqui. Ele tá piorando cada vez mais. Ele começa a ter paranoias e se tranca em casa. Ele veda a casa todinho, igual o Zampanó vedou, né? Pra não ter lugar pra coisa poder atravessar, né? Igualzinho ele. Começa a perder a noção dos dias, a lucidez. E ele descreve que a sanidade dele tá parecendo um navio, que ele tá sentindo que esse navio vai afundar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o engraçado é que ele fala que é o seguinte, que o registro Navinson talvez tenha as respostas, né,
pros pesadelos que ele tá tendo, né? Que ele não tá conseguindo dormir e tal. E nisso ele começa a ler mais ainda do registro, né? Pra poder entender isso tudo. Só que nem eu coloquei aqui. Foi ele que, se ele tá endoidando, né? Se ele tá preso dentro de casa, não sai de casa, se ele tá ficando doido, que não sei o que. Foi ele que enviou o registro Navinson e essas anotações para a editora publicar o livro? Porque... como? Né? Mas... tá ok. Tá. Aí o livro volta pro Navinson com uma reflexão e um dado, uma notinha de rodapé ali e tal. Nem tanto de rodapé, porque é quase isso aqui da página. Que faz total sentido. Especialistas vão fazer os cálculos, né, ali falando a respeito de tempo, porque os caras começam a jogar as coisas lá embaixo, né, para poder tentar chegar no Navinson, né, chama ele no rádio e tudo mais. Então eles fazem os cálculos aqui, bem doidos, os especialistas fazem um cálculo loucão lá, por causa do tempo que o Navinson demorou para cair, né, porque ele tava com a câmera, então ele foi filmando o tempo dele caindo e tudo mais, isso tudo é bem descrito no livro. Então eles chegam a um cálculo que não para eles não, né? Um cálculo que não fez muito sentido. Estima-se que o Navinson caiu a mais de 40, mais de 40 mil quilômetros. Por que não faz sentido? Porque a circunferência da Terra tem... não coloquei quantidade, né? Não. Coloquei só aqui esse tamanho... tá. Eu lembrei agora. A circunferência da Terra tem um pouco mais de 38 mil quilômetros. Lembrando que o Navinson está caindo. Ele não está rodando na Terra, ele está caindo para dentro da Terra. E lembrando que o raio é o diâmetro vezes 2. Não, vezes 2 não, desculpa, dividido por 2. A pessoa de exatas muito boa aqui, né? Como é que ele caiu 40 mil, sendo que o raio da Terra seria uns... uns 15, por aí, não sei. Mas não vou me entrar em contas aqui não, porque eu não sou de exatas, eu sou péssimo de contas. Só vou dizer que no livro fala que não faz sentido justamente por causa disso. Navinson caiu a 40 mil quilômetros, mais de 40 mil quilômetros, e a circunferência da Terra já é maior do que isso, então não faz sentido. E o livro termina com... ou melhor, o livro termina não, desculpa. O capítulo 12 termina com o Navinson tentando um último contato com o pessoal lá de cima, com o Thomas, com o Heston. Não consegue entrar em contato com eles. Ele chega, né? Isso ele entrou em contato com eles porque ele chegou na base lá, de novo, da escada, né? E que não tem mais escada, na verdade, também. Pelo menos não é relatada escada aqui nessa parte. E... tá. Ele fala que ele achou a mochila que ele tinha deixado para trás, né? Com os suprimentos e tudo mais. Só que essa mochila só tem suprimento para mais 4 dias. Então como é que o cara vai sair de lá a mais de 40 mil quilômetros que ele afundou em 4 dias? Meio difícil. Então, como eu disse para vocês, até aqui o livro me trouxe respostas, que ficou aberto no capítulo 9. Muitas das respostas me deixou aberto. Ainda estou pensando, melhor, eu já li, mas eu vou trazer para vocês. O que aconteceu com o Holloway, porque o Holloway atirou 2 vezes em 2 pessoas da sua própria equipe. Como é que não ficou a cabeça desse cara depois que percebeu a merda toda que ele fez? E como o Navinson vai sair desse lugar? Como a casa trouxe isso tudo? Como o Navinson chegou lá embaixo a 40 mil quilômetros? Como é que ele vai sair de lá? Se ele vai sair de lá? Porque ele tem que sair de lá. Porque senão como é que essas gravações do Navinson caindo e eles fazendo os cálculos para chegar nesse valor? É tudo, por enquanto, um grande mistério. Até para mim que estou lendo ainda é um grande mistério. Mas que, espero eu, que no final faça sentido. Ok? Então eu vou ver agora qual que vai ser o próximo dia. Não vou dizer aqui para vocês qual vai ser o próximo dia que vai sair mais um Destrinchando a Casa de Folhas. Mas eu vou tentar, pelo que eu já vi, eu já li o 13 e o 14. Dá para trazer o 13 e o 14 num vídeo só. Ver se um 15 dá para encaixar também. Ou se fica só o 13 e o 14. Tá ok? Então... eu vou finalizando o vídeo por aqui, com essas teorias, com essas coisas todas na cabeça, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ai, que burro, dá 0 pra ele.